Vamos lá. Essa aqui mexeu com todo o Paraná ontem, a informação. E vai, como o Rigon começou a falar, e ali eu cortei ele porque ele vai falar novamente sobre esse assunto. Agora, e vai mexer com desdobramentos para as eleições em todo o estado. Por quê? Segundo o site Politicamente, o ex-governador, ex-prefeito de Curitiba, Beto Richa, ele esteve reunido com a cúpula do PL Nacional em Brasília para acertar detalhes da filiação ao partido do Bolsonaro e anunciar uma pré-candidatura para prefeito de Curitiba na eleição de outubro. Ainda segundo o site, o PL e Beto Richa farão o anúncio oficial com direito até foto posada ao lado do ex-presidente Bolsonaro. O registro fotográfico chegará ao Paraná com mensagem bastante clara e direta. Beto Richa vai avocar para si o título de candidato do Bolsonaro em Curitiba e principal opositor do PT. A ida do Beto Richa para o PL é fruto de uma negociação já muito bem costurada nos bastidores e, ao mesmo tempo, o ex-governador está azeitando a saída com a cúpula nacional do PSDB para deixar a porta aberta no ex-partido. Vamos lá, com a promessa de que manteria-se o mandato dele como deputado federal, mas ele estaria disposto até mesmo a ficar sem o mandato para disputar o Palácio lá 29 de março, que é o Palácio da Prefeitura de Curitiba. Desdobramentos disso. O ex-deputado federal Paulo Martins comunicou no fim da tarde de ontem que decidiu deixar a presidência do PL de Curitiba. Ele agradeceu à direção estadual e nacional do partido pela confiança. Aí o comunicado foi feito em uma rede social. Paulo Martins acusou o golpe da notícia do Beto Richa, já deixa o PL, e aí desdobramentos disso por todo o Paraná é o que a gente ainda não conseguiu entender de fato o que vai acontecer com o PSDB nos municípios do estado. O PSDB que já foi um grande partido, hoje nem tão grande assim. Já que você estava falando, você tem informação aí direto do vídeo que você estava ouvindo do Ricardo Arruda. Vai, Ângelo Rigon. Aliás, o que a gente tem até agora são só as informações que vieram dele. O Beto Richa, o resto não se manifestou. Houve uma manifestação do Paulo Martins, que foi surpreendente, né, e confirma que o Bolsonaro está por trás. Que isso, é ao contrário do que o Ricardo Arruda fala, tipo assim, a gente vai virar o jogo, isso não vai acontecer, né? Mas aí vem o Paulo Martins e renuncia. Então ele tem certamente informações de que o Bolsonaro aprova essa mudança, que é um terremoto na política em alguns partidos. Já temos aí o Desunião Brasil, agora temos o PL, né? Tá todo mundo brigando. É interessante ano eleitoral. Mas o que me chama mais atenção no que o missionário Ricardo Arruda falou, é que o partido não vai aceitar esse presidiário. Ele meteu o boco no Beto Richa, porque foi preso, não sei o quê e tal, aliado do que o Michele, até citou o maringaense, Michele Caputo, que é conselheiro de Itaipu, foi secretário a vida inteira do Beto Richa, secretário de saúde na prefeitura e no governo do estado. Falou, ele é ligado à esquerda, olha, o PSDB já virou esquerda ali, Michele Caputo. E ele falou assim, o partido, o PL, não vamos aceitar esses presidiários. Então, se prepare, que eu acho que ele vai pedir o impeachment do Valdemar, que é o presidente do partido, o Valdemar, que é ex-presidiário. Foi preso 2 vezes. Acho que a tendência é a situação piorar. Estão jogando toda a culpa no Felipe Barros de Londrina, e eu acho que isso não é bem assim. Ele não tem esse poder todo, apesar de se apresentar como 01. E vamos ver o reflexo disso no resto do estado, nos municípios. E o pessoal do PSDB que ficou na mão. Mas eu conversei com, vou chamar de cacique, do PSDB, muito ligado ao Beto Richa. Há 7 dias atrás ele me disse, falei com o Beto Richa e ele me confirmou o seguinte, nós vamos levantar o PSDB em todo o Paraná. Ele me convocou a fazer um trabalho pelo PSDB aqui no meu município. E aí eu duvidei. Quando uma colega de bancada me passou a fotinha do Beto Richa, eu duvidei. Eu duvidei de você, Daniel Matos, mas me parece que essa história tem mais pernas do que a gente falou. Ela vai longe, hein? Ela vai, Paulo. Ontem, realmente, essa notícia veio para mexer, né, com o cenário político. Mas aí é difícil entender o que se passa, né? Principalmente o Beto. Tem uma admiração, acho que ele foi um baita de um governador para o nosso estado. Qual o interesse em ir para o PL? Ele não tem a cara do PL. Ele sai de um partido hoje centro-esquerda para ir para uma extrema-direita,
onde tem os caciques ali. Inclusive o Ricardo Arruda estava em Curitiba ou em Brasília ontem com o presidente. Paulo Martins já pediu para sair do diretório, onde tem cargo no governo Ratinho Júnior, como fica a relação com o governo estadual e o que acrescenta para o Beto ir para o PL. Ele que foi tão crítico da Lava Jato, ele que foi tão crítico das atuações, hoje o PL é totalmente extrema-direita, totalmente não bate o modelo de perfil do Beto Richa com o PL. Então ele no PSDB, ele era o comandante do PSDB, ele tinha o domínio do PSDB. Claro que o PSDB perdeu muita força, principalmente depois que ele saiu do governo, mas era o momento da reconstrução. Se ele fosse o grande líder, iria tentar montar o PSDB novamente, né? Devagarzinho, como é feita a política partidária. Foi a fala que esse cacique aqui do interior me disse, Daniel. Então a gente não consegue entender. De verdade, acho que é um movimento, na minha opinião, errado do ex-governador Beto Richa. Acho que ele no PSDB ou no PL, no PSDB com certeza ele seria um nome a disputar a prefeitura de Curitiba, ele tem a sua história lá. Ele indo para o PL, eu acho que ele não ganha nada. Ele só perde indo para o PL, porque não combina, não bate. Por mais que os assessores de imprensa, os marqueteiros tenham o discurso pronto, se realmente ele transferir do PSDB para o PL, o eleitor não vai entender nada e acredito que o Beto perde e perde muito ele indo para o PL. Ô Fernando Tupan, isso aí, em Curitiba, eu imagino o mundo político em Curitiba. Foi um traque ou foi uma explosão, Fernando Tupan? Foi um agito, Paulo Caetano, mas vamos parar para pensar. Por que o Paulo Martins saiu do PL? Vocês estão achando que é por causa do Beto Richa? Não é. O Paulo Martins saiu da presidência do PL porque não estava conseguindo montar uma chapa de vereador. Então pensem. Eu conversei com algumas pessoas que estavam interessadas em ir no PE, e irem para o PL, inclusive um vereador aqui de Curitiba, e estava tendo dificuldade para ir para o PL, porque não apresentava uma chapa, não havia movimentação. O presidente estadual, o Fernando Jacobo, falou que não ia deixar para o Paulo Martins montar a chapa de vereador. Então, já começa por aí. Esse é o primeiro ponto. Ele não estava interessado na política partidária e estava se dedicando mais ao cargo que tem ali no governo do Estado. Então, esse foi o primeiro motivo. Agora, a relação ao Beto Richa. Não é bem assim. Ele tem que ter uma carta de anuência do PSDB. O Beto Richa estava fazendo jogo duro para dar a carta de anuência para Cristina Silvestre, que é uma deputada com base eleitoral lá em Guarapuava, e para Mabel Canto, que é candidata a prefeita de Ponta Grossa, e o Beto Richa não queria dar. Então, estavam uma briga interna. Agora, você acha que o PSDB, no destroço que está hoje, vai facilitar para o Beto? Não vai. O Beto vai perder cargo? Eu acho que não vai perder, porque ele tem cargo no governo federal, ele tem a indicação do Michele Caputo lá em Itaipu. Por enquanto, o Michele Caputo está lá, belo e formoso. Se amanhã ou depois o Michele Caputo for exonerado em Itaipu, a gente pode ter certeza que existe um pingo de verdade nisso tudo. O que está servindo esse converseiro todo é para impulsionar a candidatura do Beto Richa aqui à Prefeitura de Curitiba. Eu ainda tenho minhas dúvidas, porque o primeiro suplente, o ex-deputado do Cidadania, Rubens Bueno, está louco para voltar para Brasília. Então tem muitos movimentos que estão acontecendo que não vai ser assim. O Beto Richa, eu duvido que ele queira perder o trampo lá em Brasília, porque seria um enterro político dele, ele nunca mais se elegeria absolutamente para nada. Porque hoje ele tem, a gente sabe que o ápice que pode chegar como candidato ali à prefeitura é pegar 10%, 15%. Mas ele não está no topo, porque existem outros protagonistas. Por exemplo, o mapa político mudou. Tem Deltan Dallagnol, tem Nele Prevot, tem Eduardo Pimentel, tem Gora Nataraj e tem Luciano Dutti, que vai vir com o apoio do presidente Lula e o Geraldo Alckmin. Então está muito tumultuado. Vai, Fernando. Para ele se arriscar demais a perder o mandato de deputado federal. Paulo Caetano. Vamos lá. Pamela Bussolini, eu quero te ouvir sobre no que se transforma
o bastidor da política numa mudança dessa? É um balaio de gatos terrível. Eu gostei que vocês falaram de terremoto, né? Terremoto, escala Richter 7, né? Que loucura, não é mesmo? Enfim, eu achei muito estranho essas conversas do Beto Richa já faz um tempo, né? Primeiro disseram que ele estava colando ali no PT e tal. Eu achei que também fugia muito do perfil dele. Aí agora ele vindo pro PL, pode parecer estranho? Pode parecer estranho, mas sinceramente, nessa história toda, o que uma pessoa como Beto Richa quer no PL? O apoio do Bolsonaro, né? E engraçado que vai contra tudo o que até pesquisas, né, que estão sendo lançadas dizem que o apoio do Bolsonaro tem perdido valor depois desse rolo todo, desses processos que ele está enfrentando. Muito pelo contrário, a gente está vendo aí grandes figuras procurando ele para ter o apoio dele, indo para o partido para se lançar prefeito, né? Então, me surpreende, mas, por outro lado, a gente entende que é tudo uma grande estratégia política. Não acho que o Beto tenha um liame ali ideológico com o PL, mas com certeza, para o lado dele, é um interesse estar no PL agora, ainda mais no Paraná, que é um estado onde o PL vai muito bem, o Bolsonaro vai muito bem. Então, certamente, ele está visando esse apoio e os lucros que ele terá com esse apoio. No mais, realmente é estratégia política. Quem, Rafael? Olha, trabalhando com esses fatos aí que você trouxe, né, a questão do PL, em chamar talvez ali o Beto Richa, enfim, o Paulo Martins saindo da presidência, mas ele não divulgou que ele está saindo do PL, ele está saindo só da presidência do estadual, certo? Tá bom, obrigado, certo. O Sérgio Moro ficou em primeiro, com 1.900.000, e Paulo Martins em segundo, 1.600.000. Diferença bem, assim, pouca, né? Pequena. Bem pequena. Já o Beto Richa, ele ficou em 31º mais votado como deputado, com 60 e poucos mil votos. Sim, uma eleição proporcional e a outra majoritária. Mas se for pensar com relação a uma eleição majoritária para a Prefeitura de Curitiba, vale muito mais a pena investir no Paulo Martins, que foi aguerrido o tempo todo nesse quesito Bolsonaro, bolsonarista. E aí o bolsonarista, que eu digo eleitor, tem que parar de ser bobo e achar que o Bolsonaro vai estar sempre abraçando todo mundo. E não vai. Quem manda na porcaria desse partido, do PL, é o Valdemar da Costa Neto. É ele que manda. E eu até pensei esses dias, falei assim, cara, o Bolsonaro fez muita coisa pro PL. Sim, mas tem limites. O Senado cresceu por causa do PL, a Câmara Federal também cresceu, em vários estados, o deputado estadual também cresceu. No entanto, o Bolsonaro, para o PL, na minha opinião, ainda é descartável. Posso ser até leviano em falar isso? Sim. Mas essa troca, que não se concretizou e não tivemos notas do PL ainda, e se não tiver, depois eu vou lá e peço desculpas, e pronto, porque minha fala. Mas, nesse sentido, trocar Paulo Martins por Beto Richa é burrice, muita burrice. Se quer realmente disputar a Prefeitura de Curitiba, não é só a burrice em termos de votos, porque isso aqui seria o suficiente para garantir meu argumento. Mas, cara, quem foi militante? Quem fez campanha para o Bolsonaro? Para a direita, para os patriotas? Quem fez? Paulo Martins tem muito mais raça nesse sentido histórico do que Beto Richa. Querem usar o nome Beto Richa para quê? 65 mil votos. Para quê? 31º, já foi governador do estado, já tem um histórico muito maior que o Paulo Martins, mas o Paulo Martins está aí. Vai ser substituído assim, na cara dura? Vai ser traído dessa forma? Não sei. O PL não divulgou nada ainda, não teve nenhuma nota ainda, e vamos aguardar que assim ou se concretize esse fato ou mude de ideia e troque. Numa linha, Daniel. Não, ontem, né, a gente perguntava quem que era o suplente do Beto Richa e é o Rubens Bueno, né? Então, assim, claro que tem que ter toda uma conversa com o suplente para que ele não, né, assim, caso tiver a troca... Um acordo desse prospera? Não prospera. O cara fala agora, Daniel, o cara fala, não, pode ir que tá garantido. O cara vai, quando ele vai, o cara fala infidelidade partidária, tumba rasteira. Mas o Paulo, é uma negociação muito grande lá em cima, né? Então, o Rubens Bueno sempre aliado ali do Beto Richa, eles que montaram essa federalização, se realmente aconteceu, eu acredito ainda que o Rubens Bueno, se ele realmente participar desse acordo, dessa mudança, para que não peça a cadeira do Beto Richa, acredito que seja
cumprido o acordo, porque envolve muita gente. Então, mas era essa dúvida, o suplente do Beto Richa, caso, né, troque de partido e terá que pedir a vaga dele, é o ex-deputado Rubens Bueno. Mais alguém tweet? Tem mais um tweet? Ângelo, vai. Não, Linha. só o que o Arruda falou, porque ele terminou a fala dele falando em Deus, pátria, liberdade, mais uma coisa. É essa conversa que os caras falam sempre. Família. É, família, isso. Aí ele esqueceu de falar rachadinha, ele está sendo processado pelo Ministério Público por fazer rachadinha. É só isso. Esse é o PL. Vamos, tem mais algum tweet? Não. Você tem o tweet, Tupã, tem? Excelência. Paulo Caetano, veja só, tem implicação política a chegada do Beto Richa. Será que o Fernando Jacobo quer? Porque se Beto Richa chegar, for candidato e vencer, quem vai ficar por cima da carne seca é o Felipe Barros, que estaria fazendo o meio de campo. Ontem eu tentei conversar com o Jacobo e com o deputado estadual Marcelo Micheleto, mas não obtive resposta sobre se era verdadeira mesmo a história de Beto Richa. Eles preferiram ficar quietos. Hoje, provavelmente, durante o dia, eu vou conseguir falar com eles. E cá entre nós, Paulo Caetano, está muito longe para o Beto Richa vir para o PL. E se isso acontecer, se o Beto deixar o PSDB, o ex-governador José Richa, pai dele, que fundou o PSDB, vai pular do túmulo e vai dar uns cascudos no Beto Richa, porque ele não gostaria de ver o filho num partido de direita, como diz o Igor.